Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, veiculado pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, no YouTube. O meu nome é André Luiz Chiarini Vilar. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Programa este consagrado a estudarmos a obra Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A todos que têm acompanhado, que têm deixado a sua mensagem, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixe a sua mensagem na descrição do vídeo, deixe o seu like. Tudo isso é muito importante para o programa, é muito importante para as atividades que temos frente à comunicação virtual. Espero que a semana de todos tenham transcorrido na paz, no entendimento, no bom ânimo, já que estamos enfrentando uma nova realidade com a questão da pandemia, já que estamos enfrentando uma nova realidade frente aos desdobramentos que tudo isto naturalmente ocorrerá e terá. Hoje nós iniciaremos, continuando o capítulo 10º, em que temos a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a Grécia e a missão de Sócrates. Hoje nós vamos falar propriamente de Sócrates. Em especial, na segunda parte desta leitura, nós vamos ver o diálogo entre ele e a sua companheira, quando ela diz que poderiam evitar aquela situação do julgamento injusto e ele poderia fugir sem ter que no dia seguinte beber a cicuta. E aí nós vamos ver como é que é a personalidade de uma pessoa que compreende e que compreendeu a imortalidade. Ele dizia que ele conversava com Daimon. Daimon era um espírito. Ele dizia já muitas coisas narradas principalmente por Platão e descrita através de suas obras que percorrem o tempo e o espaço. Ele já acreditava na comunicação com aqueles que já morreram. Ele acreditava na continuação da vida após a morte do corpo físico. Então nós vemos que ele foi de fato uma personalidade muito marcante. Ele foi uma personalidade que mudou a nossa história da sua época, como Jesus fez no seu tempo. É interessante que Emmanuel falará daqui a pouco que Sócrates, igual Jesus, só que Sócrates em proporção menor, ele nada deixou escrito e o seu nome imortalizou sobre a face da terra. Sócrates, para nós os espíritas, ele tem um papel muito importante. Allan Kardec, que foi o nosso codificador, uma personalidade que merece a nossa reverência, o nosso carinho sempre que pronunciamos o seu nome, ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu já tive a oportunidade de citar esta informação no programa passado, ele colocou um item que se intitula Allan Kardec coloca que Sócrates e Platão são precursores da mensagem do Cristo e da mensagem espírita. O que isso significa? Que Sócrates veio preparar o terreno. Foi um dos que muitos vieram, não foi o único. Só no programa passado nós vimos outros grandes nomes que vieram quando a Terra estava na sua maioridade espiritual. Muitas pessoas podem perguntar, André, o que é a maioridade espiritual? Todos os planetas, eles vão passando naturalmente de evolução em evolução, de etapa em etapa. A maioridade espiritual é quando nós já temos o mínimo de noção intelectual, espiritual e principalmente moral para compreendermos e distinguirmos corretamente o certo do errado, o bem do mal. Porque nós cremos que é uma distinção fácil, mas não é. Nós vemos, por exemplo, muitas pessoas na sociedade que cometem pequenos delitos e quando são pegas cometendo aquilo, a pessoa diz assim, mas todos fazem.
Então, por todos fazerem, se tornou certo, porque todos fazem. Não, não é porque todos fazem que está correto. Então, são essas pequenas nuances que, naquela altura, até o advento da maioridade espiritual, sequer sonhavam. E Sócrates, ele veio da alta esfera espiritual, mostrando-nos a importância do pensamento. A grande diferença entre a personalidade de Sócrates e a personalidade de Jesus era o trabalho com os mais necessitados. Sócrates, na condição de um professor, na condição de um acadêmico de natureza, na condição de uma pessoa que ensinava sua mensagem na rua, conversando. A dialética de Sócrates era o diálogo. E ele contra-argumentava no que a própria pessoa dizia. E aquilo deixava as pessoas muitas vezes embaraçadas. Por isso que ele foi acusado. Ele foi acusado de condenar toda uma geração de jovens, deturpando os princípios atenienses e gregos. Pois bem, a diferença é esta. Jesus, ele conseguia ver aquele pobrezinho e ele falava na linguagem do pobrezinho. Jesus, ele estava diante de um príncipe de uma nação, do príncipe de um povo, de um alto destinatário do Império Romano. Ele conseguia falar com a mesma fluidez. Jesus, ele tinha uma peculiaridade, ele falava a cada público de uma forma diferente. Os estudiosos do Novo Testamento, reparem, Jesus, ele não repetia expressões. Ele usava o exemplo da natureza quando eram pescadores, por exemplo. E Jesus, ele falava de conversas altamente filosóficas, como, por exemplo, com os doutores da lei. Ele falava e os doutores ficavam perdidos porque não estavam entendendo nada, porque o judaísmo de até então não falava daquelas coisas. Então, hoje nós vamos ver esta personalidade que, mesmo não tendo este trabalho visando o próximo de modo geral, ele teve um trabalho grandiosíssimo, está marcado com o selo de um cooperador aqui na Terra e deixou uma linda mensagem de que o conhecimento ele nos liberta frente a nós mesmos. Começa Emmanuel descrevendo. É por isso que de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Então aqui Emmanuel já vem envolvendo. Precisamos falar de Atenas antigo. E falar de Atenas antiga é falar de Sócrates, um dos filhos mais ilustres que aquela região já possuiu. E é interessante que até hoje milhares de pessoas têm vontade de conhecer aquelas ilhas que compõem a Grécia, de conhecer Atenas, de conhecer Esparta, de conhecer Míconos, de conhecer outros povoamentos que compõem a Grécia, porque a Grécia, de fato, no curso da evolução humana, ela teve e tem um papel muito importante. Vieram grandes sábios naquela região, esculpindo o que hoje nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de muitas coisas que, por não estudarmos no decorrer da história, nós nem imaginamos que veio de lá, como vimos no programa passado. A fala articulada, por exemplo, o diálogo, a arte cênica e outras conquistas mais vieram daquele povo, que ajudou e muito. Pena que em determinado momento a Grécia, não conseguindo vencer o princípio do materialismo, do egocentrismo e daquele sentimento de que o meu conhecimento é superior ao teu conhecimento, isso fez com que eles parassem no tempo, não no sentido intelectual, mas no sentido espiritual. Allan Kardec nos ensina, em O Livro dos Espíritos, Obtendo dos Bons Espíritos, que para que nós possamos evoluir, o que preside a evolução é a ordem moral. A intelectual é fundamental. É fundamental nós conhecermos, nós lermos, nós meditarmos, mas é muito importante também nós começarmos a desenvolver o senso de fraternidade, o senso de respeito, o senso de partilha,
o senso de que vivemos num coletivo e somente por isso devemos pensar como coletivo. Não é porque eu vivo numa casa, sozinho com a minha família, que apenas eles precisam da minha atenção, do meu amor. Não é porque as outras pessoas não pensam deste modo que eu também não pensarei. Não, nós precisamos atualizar, nós precisamos ampliar, nós precisamos ver a belíssima oportunidade que estamos tendo frente à nossa própria consciência. E naquela época recuada, longínqua, termo utilizado pelo próprio Emmanuel, nós vemos uma coletividade que já veio, preparando para o advento de Jesus, preparando para a mensagem do Salvador, a mensagem renovadora, a mensagem libertadora, a mensagem que nos convida a uma retidão espiritual. É interessante como as obras da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier têm tanto a nos acrescentar. E quando nós notarmos uma mínima normalidade frente à pandemia, é muito importante nós retornarmos nos centros espíritas a estudarmos as obras do Chico, porque capítulos como este, pérolas como esta, abrem a nossa visão de entendimento e vale muito a pena. Estamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco, mas antes eu gostaria de fazer alguns pedidos. Muitas pessoas têm acompanhado as nossas postagens, por exemplo, no Facebook, no Instagram. Quem quiser me seguir, vocês estão vendo na telinha como que faz. E muitos estão vendo a atividade que estamos tendo, distribuição diária de refeições. Todos os dias estamos fazendo o Evangelho no Lar pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, de segunda a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. É ao vivo e quem quiser participar, aproveite e se inscreva no canal. Então eu gostaria muito de fazer um pedido especial. Quem puder nos ajudar, entre na loja virtual. Lá encontrará um livro de minha autoria, como encontrará também livros de outros autores e de outros médiuns. Loja acaminhodaluz.com.br. E o convite que eu faço é, quem ainda não se inscreveu no canal da TV, A Caminho da Luz, nós estamos almejando chegar no final deste ano com 50 mil inscritos. E só conseguiremos com a sua ajuda. Além de você se inscrever e habilitar as notificações, eu vou pedir também que você divulgue os programas, que você pegue o link e coloque no grupo do WhatsApp, coloque numa conversa no Messenger, coloque na sua rede social como o Facebook, por exemplo, o Twitter, que você veja a possibilidade de divulgar no Instagram. Se está te ajudando, se você está gostando da forma que ele é apresentado, leve também para outras pessoas. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo, dando continuidade na leitura de Emmanuel. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também perfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais, no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade, nas praças públicas. Ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Quando ele nos fala que a sua exemplificação, em alguns momentos, se assemelhou à de Jesus, pela sua claridade espiritual e acuidade
intelectual. Aqui ele fala que o seu mestre, Anaxágoras, não tinha o conteúdo que ele possuía, ele superou o seu mestre. E aqui ele fala que dos 3 discípulos que ele possuiu, um deles é Platão, nenhum deles conseguiu absorver na totalidade quem realmente foi Sócrates. E nós compreendemos perfeitamente. É compreensível que quando passa um desses espíritos iluminados, e para mim, Chico Xavier, com toda a franqueza que o telespectador já conhece da minha parte, eu acredito que Chico Xavier é um espírito dessa grandeza, da grandeza de Allan Kardec, da grandeza destes espíritos que quando vêm deixam um clarão matinal que sentimos saudades. Agora, no mês de junho, nós tivemos a comemoração, por assim dizermos, a lembrança do regresso de Chico Xavier ao mundo espiritual. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. E nós vemos que ao longo destes 18 anos, a saudade que ele deixou, a mesma que Sócrates deixou na sua época. Esses personagens, quando eles vêm, eles deixam tanto conteúdo em que eles despertam a amizade e despertam também os opositores. Porque não é fácil compreender uma mensagem como esta, uma mensagem translúcida, uma mensagem evoluída, uma mensagem que nos convida a repensarmos em assuntos que até então pouca importância dávamos. E eu vou mais longe ao dizer que se Sócrates viesse na Terra, se Jesus voltasse à Terra, se Chico Xavier reencarnasse hoje, continuariam a ser incompreendidos. Por quê? Porque a maioria, esses quase 8 bilhões de encarnados que nós temos hoje, ainda não conseguiram compreender o lado espiritual, não conseguiram compreender a grandiosidade da lei divina, a grandiosidade da reencarnação, da justiça divina. Então Sócrates ainda é um grande desconhecido da história e de nós, os seus habitantes. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Então, já antecipamos um pouco o nosso comentário sobre essa questão. Só Atenas também não comportou. E olha que Atenas, naquela época, era um dos países, uma das regiões mais preparadas para receber uma mensagem como esta. E mesmo assim, nós vemos a dificuldade que os atenienses tiveram na sua compreensão, na sua assimilação e na sua prática. Continua. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Então é assim que funciona. Quando vem uma pessoa e nos fala de uma revolução íntima, é logo considerado um anarquista, é logo considerado um perversor. E foi isso que foi a grande condenação de Sócrates. Estava pervertendo aquela juventude, estava pervertendo aquela geração, sendo que, muito pelo contrário, Sócrates estava libertando daquela posse, daquele equívoco do eu isto, eu aquilo outro. Não. Estava ensinando a conjugar o verbo para a interiorização do conhece-te a ti mesmo. Estava ensinando a compreender aquela máxima, quanto mais eu sei que nada sei. Uma outra frase muito bonita, existe apenas um bem, o saber, e existe apenas um mal, a ignorância. Foi até palco de um DVD meu, quando gravávamos pela TV A Caminho da Luz e quando levávamos nas palestras para ajudar no Centro Espírita aqui em Itapira, uma das minhas palestras, que estará também disponível dentro em breve no canal da TV A Caminho da Luz, é esta: existe apenas um bem, o saber, e existe apenas um mal, a ignorância. Em que lado da história nós estamos? Estamos no lado correto, o da instrução, da capacitação e da solidariedade?
ou estamos engrossando aquela fileira que por si só já é grossa, a da porta larga, a da facilidade, o do comodismo, o da praticidade, o depois eu faço. Então foi isso que Sócrates, na sua época, procurou lutar e muito. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem as ocultas pela generosidade de alguns juízes. A grande argumentação para a sua condenação e para o pedido da sua morte foi que ele estava pervertendo toda uma geração, incitando a liberdade daquela população jovem. Quando ele é preso, ele despertou muitos opositores, mas ele despertou também muitas pessoas que estavam confiantes na sua palavra lúcida e atualíssima, e dentre eles alguns magistrados. E esses juízes, eles procuraram conversar com Sócrates, como veremos no diálogo agora, que se ele quisesse, facilitariam a sua fuga, porque a acusação não era embasada em termos legais, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham maioria para soltar Sócrates de modo correto. E olha o desfecho dessa história. Os enviados do plano invisível cercaram-lhe o coração magnânimo e esclarecido, nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, assoma às grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação, a morte pela cicuta, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Respondeu resignadamente o filósofo: eles também estão condenados pela natureza, mas essa condenação é injusta. Soluça ainda a desolada esposa, e ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Senhor, do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Então olha que interessante esse momento final, não é? E queria que fosse uma condenação justa? A minha prisão é injusta. E a condenação naturalmente se tornou injusta também. Mas não tem problema. Estamos firmes. E ali ele suporta aquela humilhação, ele bebe aquele veneno, ele bebe a cicuta, e quando ele retorna ao plano espiritual, ele vai para páramos celestiais que ainda não compreendemos, que ainda não conhecemos. Mas que maravilha! Naquele momento da dificuldade, os amigos espirituais aproximando dele, os amigos espirituais orientando, os amigos espirituais estimando, os amigos espirituais convidando que ele mantivesse firme, que ele aguentasse, que aquele momento passaria. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like. Se você gostou do vídeo, não esqueça do comentário. Tudo isso é muito importante para o canal. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu vou deixar aqui no vídeo para você ver o nosso WhatsApp. E ali você pode mandar sua mensagem, sua sugestão, sua pergunta, seu comentário, mas pode também mandar o seu nome e a sua cidade para fazer parte da lista de transmissão. E diariamente e gratuitamente receberá mensagens nossas. O nosso número é 19 997 782794. Vamos deixar também as nossas redes sociais. Quem quiser me seguir pelo Facebook e pelo Instagram, está à sua disposição. Quem está com dificuldade de marcar, na descrição do vídeo, você vai perceber que tem todos estes links, tanto meu quanto do meu pai, à sua disposição para você nos seguir
e para você escrever para nós. E vamos deixando também a loja virtual, que através dos livros temos a oportunidade de manter as atividades aqui em Itapira, loja acaminhodaluz.com.br. Ao encerrarmos o programa, rogamos a Jesus que nos abençoe, rogamos a Jesus que nos ampare, rogamos a Jesus que nos ilumine e que nos dê muita força para seguirmos sempre no caminho do bem e do progresso espiritual. Espero todos no próximo programa para darmos continuidade no desfecho do capítulo 10, que fala da Grécia e que falou também com tanto amor, com tanto carinho desta figura magistral que fora Sócrates. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.